Mas o fato é o que aconteceu ontem, quando o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, deu seu depoimento, e ali o ponto alto, ele estava sendo inquirido pelo Alexandre de Moraes, mas o ministro Fux estava presente e fez duas perguntas cruciais. Ô Mauro, você viu se havia uma minuta? Você viu se essa minuta foi escrita, tinha assinatura de alguém? A resposta foi fundamental e é sobre isso que eu quero comentar com o professor Paulo Moura, o nosso analista do Dextra, aqui conosco. Paulo Moura, seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Paulo, não sei se é a sua opinião, mas a minha foi que o depoimento do Mauro Cid ontem para o Fux foi o elemento fundamental de tudo isso, ou seja, nós acreditamos que a justiça se baseia em provas. E o Mauro Cid falou que não tinha provas, não tinha documento, não tinha nenhuma assinatura. Você também entende assim, professor Paulo? Também, João. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Essa é a questão central do depoimento de ontem. O que se pode concluir em relação ao presidente Bolsonaro, em relação a Felipe Martins, o ex-assessor de Relações Internacionais do presidente Bolsonaro, é de que absolutamente não existem provas materiais da suposta tentativa de golpe. Há uma narrativa construída pela esquerda na mídia, uma narrativa construída pelo STF na mídia, que não se sustenta nos fatos. Só existe a delação de Mauro Cid e, juridicamente, a simples delação, sem que haja provas concretas, materiais, que sustentem o que a delação afirma, não tem validade jurídica. E esta é a principal conclusão a que se pode chegar do depoimento de Mauro Cid ontem. Ele não consegue comprovar materialmente as afirmações que faz de que a tal minuta do golpe teria existido. Existem dois documentos aos quais são atribuídos o papel de minuta do golpe. Um é aquele documento que foi apreendido na casa do deputado Anderson, do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, delegado da Polícia Federal, que depôs hoje, e ele disse que aquele é um documento que está disponível no Google, falou que, em vez de minuta do golpe, é minuta do Google, que alguém imprimiu aquilo, botou numa pasta para ele olhar, e o outro documento seria um suposto documento que foi apreendido num print das conversas do Mauro Cid. No entanto, nenhum desses outros dois documentos fala em prisão de autoridades. A grande acusação que existe contra o Bolsonaro é que a tal minuta do golpe previa a prisão de autoridades, que o Bolsonaro teria enxugado essa minuta do golpe e deixado nela apenas a prisão de Alexandre de Moraes, só que esse documento não consta dos autos do processo. Esse documento nunca apareceu. Consequentemente, para efeito jurídico legal, esse documento não existe. Não é uma prova juridicamente válida porque esse documento não foi encontrado. Se é que ele existe, eu desconfio que ele não existe. É uma versão baseada em narrativas e nós estamos assistindo por esses dias que passam, talvez hoje, pela metade da tarde, o presidente Bolsonaro já deva depor, um momento da defesa. Pela primeira vez, a opinião pública brasileira está tendo acesso aos argumentos da defesa, e são argumentos muito consistentes que desmontam a narrativa do suposto golpe de Estado. Pois é. Então, assim, lembrando, daqui a pouco nós vamos transmitir aqui no nosso site, Tempo e Dinheiro Oficial, nos nossos canais, o depoimento do professor do ex-presidente Jair Bolsonaro. E parece que ele pretende falar muita coisa. Ele está preparado, diz que não vai criar caso, não vai se antepor, mas ele quer falar. Que beleza. Agora, o que está em jogo, que você disse que é o cerne da questão, é essa questão jurídica. Em qualquer tribunal do mundo, principalmente no Brasil também, você só pode condenar alguém baseado em provas. Não adianta o delator falar isso, falar aquilo, porque ele vai falar, claro, né, para diminuir a possibilidade dele ser punido. Agora, como perguntou o Fux, ô Mauro Cid, você viu a minuta? Essa minuta tinha assinatura de alguém? Falou, não. Pronto, então acabou a história. É isso? Checkmate, professor? Do meu ponto de vista, sim, resta saber se o Alexandre de Moraes também é, né, João? Porque a gente não está vivendo um regime democrático. Estamos vivendo um regime de exceção e a situação é bastante complexa do ponto de vista
do que vai acontecer daqui para frente. Como eu disse, nós estamos vivendo um momento que é um momento da defesa. As redes sociais estão inundadas de recortes de vídeos, de depoimentos das testemunhas de defesa, dos réus, que comprovam absolutamente que não houve tentativa de golpe, que o presidente Bolsonaro não tem nada a ver com isso. O fato é que não há nenhuma prova material, não é só a minuta do golpe, João. Na era digital, na era das redes sociais, o presidente Bolsonaro é um personagem digital, é alguém que está sempre com o celular ligado, postando em rede social, não há um único print, não há uma única testemunha de conversa efetiva, nenhuma prova efetiva, concreta, material, de que o presidente Bolsonaro tenha contribuído para a suposta tentativa de golpe. Você não acha uma conversa do presidente Bolsonaro com ninguém, com Mauro Cid, com ministros, seja lá com quem for, em que ele esteja ali dando anuência a qualquer tentativa de golpe de Estado. Então, nós estamos aqui enfrentando uma guerra jurídica, uma guerra de narrativas também, e acredito que o presidente Bolsonaro e a direita brasileira estão jogando um papel importante no sentido de mostrar para a sociedade brasileira a verdade, mas o fato concreto é não existem provas materiais nem contra o presidente Bolsonaro, nem contra os ex-assessor de Relações Internacionais, Felipe Martins, que é acusado de ter sido o formulador dessa suposta minuta do golpe, que nunca apareceu, no qual constariam a prisão de autoridades, dentre os quais Alexandre de Moraes. Pois é, então, assim, como não há prova, o que a gente vive? Estamos vivendo a guerra de narrativas, com a mídia de esquerda, né, tentando dizer que houve um planejamento de um golpe. Ué, mas eu posso ir, né, lá embaixo, no bar, e falar, o diabo, vamos derrubar o presidente da Ponte Preta. Não. E aí? Agora, provas? Mas eles insistem. Aliás, eu faço questão de dizer que há exceções na mídia. O próprio Globo, né, professor Paulo, fez uma análise ontem dizendo, olha, esse país é democrático, a justiça impera e a justiça só pode decidir por condenação com base em provas. O próprio Globo está dizendo isso. Será que a narrativa muda, professor? Pois é, João, é curioso. Aparentemente, há um desembarque da mídia, do establishment, não só em relação ao governo Lula, mas é um questionamento realmente muito sério. A verdade é que nós temos que ver assim, nós estamos nas vésperas da eleição de 2026 e o establishment, o sistema do qual faz parte o Grupo Globo, já concluiu que o próximo presidente da República não pode ser um presidente descomprometido com o ajuste fiscal. O PT quebrou o Brasil e os caras não querem mais o PT. Eles não querem também o presidente Bolsonaro e quem o presidente Bolsonaro indicar. Eles vão tentar forçar a mão para criar uma terceira via, como em 2018 eles queriam o Alckmin e não conseguiam, né? Mas há sinais que eu estou observando atentamente de que, eventualmente, esses grandes grupos de comunicação do Brasil, inclusive o Globo, estão desembarcando nessa narrativa. São sinais incipientes ainda, temos que observar, mas realmente chama atenção isso. Você é um jornalista experiente, observou essa questão, também havia observado que, aparentemente, as coisas estão mudando no Brasil. Tomara que assim continue. Muito bem. Qual a sua expectativa para o depoimento do Jair Bolsonaro daqui a pouco? Olha, pelo que eu andei acompanhando, o presidente pretende apresentar 12 vídeos no seu depoimento. Ele pretende fazer um depoimento longo, né? E a minha expectativa, ele está muito bem assessorado, advogados de alta qualidade, muito bem pagos, né? E assim como a gente tem assistido aos depoimentos dos réus, né, se defendendo, eu acredito que o presidente Bolsonaro tem uma defesa muito consistente a apresentar e estamos aqui a postos para ajudar a compartilhar, para ajudar a amplificar os conteúdos que o presidente vai produzir na sua defesa. A guerra é jurídica, mas também é uma guerra política e uma guerra de narrativas e é fundamental que a gente mostre para a opinião pública brasileira a verdade dos fatos. Muito bem, o Paulo está dizendo o seguinte, quer acompanhar o depoimento do presidente? Vá aqui nos nossos canais, né, do Tempo e Dinheiro e também do Dextra, que é o canal do professor Paulo, com comentários abalizados, com categoria de uma pessoa como é o Paulo, muito sensata, muito experiente. Então, assim, quer saber a análise dos fatos? Canal Dextra no YouTube do professor Paulo Moura
meu grande amigo, professor Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Está aí o canal Dextra para você entrar no YouTube e acompanhar as considerações de Paulo Moura. Professor, muito obrigado mais uma vez e vamos em frente. Valeu, João, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar para ti e para a audiência do Tempo e Dinheiro.